Fernanda, mulher mais linda do meu universo, tá? Quero orar nessa noite pela vida dela. Mesmo você que está aí nos assistindo, estenda as suas mãos nessa noite. Ore pela minha casa, ore pela minha família, ore pelo meu casamento. Pai, em nome de Jesus Cristo, ore pela vida da pastora Fernanda, do pastor Kleber, ore pela vida da minha filha Sofia, ore por esse ministério, a glória eterna. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos a sua bênção nessa noite. Ore pela palavra que será ministrada nessa noite, que carne e sangue não fale, mas sim o Espírito do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, continua conosco, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, queremos ouvir a sua voz, Pai. Enche este lugar cada vez mais, Pai, da sua presença, da sua unção, da sua glória. Oh Deus, que venha uma palavra dos céus, Pai, que o Senhor possa usar, Deus, a minha esposa, Senhor. Oh Deus, poderosamente, carne e sangue não fale, mas sim o seu Espírito, Pai. E que a palavra do Senhor, ela venha e traga o resultado pelo qual ela foi enviada nessa noite. Abra os céus, Pai, envia os teus anjos, cerca este lugar, meu Deus. E o poder do Espírito Santo possa fluir sobre as nossas vidas. É o que eu lhe peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Você que está aí na sua casa, preste atenção no culto, amém? Na palavra, aqui nós estamos aqui, tem uma presença tão grande de Deus neste lugar, uma unção, que você possa receber o que nós estamos experimentando aqui hoje, amém? Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisses a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram,
Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa guiar, Senhor, guia-nos, papai, neste tempo. Abençoa esta palavra, Senhor. Jesus, nós precisamos de Ti. Abre o nosso entendimento nessa noite. Abra a nossa compreensão. Que o Teu Espírito Santo possa tocar o nosso espírito. Senhor, que o Senhor quer nos mostrar, nos ensinar, que nós possamos compreender, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui estava o rei Josafá. Depois veio o rei Davi, Salomão. Depois que Salomão morreu, o seu filho começou a reinar. E a partir do filho de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. E aqui estava no reinado de Josafá. E a palavra de Deus diz, uns capítulos antes, em lugar do seu pai, que se chamava Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Josafá seguiu, andou. No verso 3, capítulo 17, versículo 3, de 2 Crônicas, de Davi, seu pai, e não procurou balaíns, não procurou ídolos. E chegou um tempo, no reinado de Josafá, que se levantou os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e uma grande multidão se levantou para ir contra o povo de Judá. E o Josafá, rei de Israel, a palavra diz aqui, que quando ele soube, no verso 3 do capítulo 20, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Amém? Muitos de nós, às vezes estamos com medo. Às vezes estamos apreensivos com os próximos dias, com o nosso futuro, com o que vai nos acontecer daqui para frente. Eu particularmente acho que nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu acho que as coisas não vão voltar ao normal, porque Deus está estabelecendo um novo tempo. Nós estamos entrando em um outro tempo em Deus, e as coisas não vão ser mais como eram antigamente. Mas a palavra de Deus diz aqui que, assim como Josafá, o que nós devemos fazer é buscar em Deus. Um homem e uma mulher de Deus que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, pode até por alguns momentos sentir medo, aflição, mas quando esse medo vier, nós devemos buscar ao Senhor. Amém? E ele se buscou, e a palavra diz que ele buscou o Senhor e apregoou um jejum em todo Israel, porque ali havia uma multidão que ia contra ele. E é tempo de nós buscarmos ao Senhor, buscar qual é a vontade dele. Deus tem falado esses dias comigo sobre 2 coisas. O que nós devemos viver, para 2 coisas que nós temos que olhar nesse tempo que nós temos
que nós estamos vivendo para a nossa vida nesses dias e olharmos também para a eternidade. Queridos, a nossa vida não é terra, é como se nós estivéssemos em um ônibus. Em um ônibus, dentro de um ônibus. Sabe quando nós vamos viajar, passear e nós estamos num lugar gostoso, mas quando passam os dias, ainda que seja um lugar maravilhoso, nós estamos conhecendo lugares diferentes, mas passam os dias, não dá uma vontade de voltar para a sua casa, para o seu travesseiro, para a sua cama. Assim somos nós nessa terra. Nós somos peregrinos. Este não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem num ônibus, de viagem, em direção, rumo à eternidade. Então, nosso coração, a nossa vida não pode estar completamente apegada às coisas desse mundo. Ainda que nós tenhamos responsabilidades, família, e tudo isso acontecendo, o que nós devemos fazer é buscar a direção do Senhor. Eu acredito que chegou um tempo de nós conhecermos o Senhor. Às vezes tem pessoa me assistindo que não conhecia o Senhor. Às vezes tem pessoas que conheciam já há muito tempo. Mas eu acredito que nós estamos experimentando um tempo, que nós vamos conhecer uma intimidade com Ele. Nós vamos entrar em lugares que nós nunca acessamos, intimidades com Deus. Logo no começo desse ano, Deus, no meu particular, Deus tinha falado comigo, a palavra deste ano, para mim, Fernanda, era subir um monte mais alto. Essa era a palavra deste ano, que Deus trouxe a direção, e eu acredito que para muitos de nós, Deus quer que nós subimos o monte. E a partir de agora, eu e você temos uma escolha de quem que nós queremos ser. Você quer ser aquele povo que prefere que Moisés tenha acesso a ele, e o que Deus falar para Moisés, vocês aceitam? Ou você quer ser a pessoa, e eu quero ser essa pessoa, que quer subir no monte? Apesar do mundo inteiro estar passando por essa situação, cada um de nós estamos em lugares diferentes em Deus. Nós não estamos no mesmo lugar, nós estamos passando pelo mesmo turbilhão. Mas cada um de nós estamos em lugares diferentes em Deus. Uns estão lá embaixo, longe, distante. Outros só querem saber, ter acesso a Deus através de ouvir falar, de alguém ouvir falar. Outros não. Outros estão querendo subir um monte, assim como Moisés subiu. E um monte, querido, subir um monte com Deus é lugar de separação. Chega um lugar que você sobe no monte, que as nuvens vão te cobrir. Ninguém mais vai te ver. Você não vai ter mais plateia, ninguém mais vai ficar te vendo. Ali vai ser só você e o Senhor. E é só neste lugar que Deus revela os seus segredos. É só neste lugar de intimidade, de secreto, do monte, que nós vamos entrar num tempo de intimidade que nós nunca experimentamos como igreja, como pessoa, como filho e filha de Deus. Amém? E continuando em Josafá, no verso 13 do capítulo 20, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. É um tempo que todos vão estar diante do Senhor, crianças, jovens, velhos, famílias inteiras.
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, e é o que o Senhor nos diz essa noite: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Mas nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Queridos, o que nós temos que fazer é ouvir a voz de Deus. Essa peleja, essa guerra não é nossa. O que nós temos que fazer é subir em Deus, subir no secreto, orar, buscá-lo e ouvir qual é a direção para a sua vida. Deus tem falado tantas coisas, tem me revelado tantas coisas que eu preciso mudar, transformar e melhorar. E Ele vai falar com você no secreto. E ele continua no versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. É tempo de adorar o Senhor. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Queridos, não é tempo de chorar, de murmurar, de reclamar, de desanimar. É tempo de louvar. Eles estavam diante de uma guerra. Havia uma multidão que vinha contra eles. E eles, o que eles fizeram? Eles se levantaram e começaram a adorar o Senhor e a cantar louvores. Liga louvor na sua casa. O dia que tiver mais difícil, liga um louvor e o adore. Adore o Senhor, adore a Jesus. Pela manhã, no verso 20, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouve, ó glória eterna. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os montes Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se um contra os outros a destruir. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Amém? Queridos, o povo de Judá foi lutar contra a multidão. Antes deles chegarem lá,
Deus confundiu eles, que eles começaram, povo de Moabe, de Amon, eles ficaram tão confusos, que eles começaram a destruir-se uns aos outros. E quando o povo de Deus chegou naquele lugar, eles estavam todos mortos, eles não tiveram que lutar, porque o Senhor disse que a batalha era dele. Amém? Assim é este tempo na nossa vida. Todo levante, toda dificuldade, o Senhor está à frente desse processo. O Senhor continua sendo rei. O Senhor continua controlando todas as coisas. Ele é o nosso rei. Ele que controla, Ele que domina. O que eu e você temos que fazer nesta vida, querido, neste ônibus que nós estamos indo rumo à eternidade, é obedecer. Busque seu Pai. Busque a Jesus. Queira conhecê-lo. Nós cantamos aqui, eu quero conhecer a Jesus. Queira conhecê-lo. Queira saber quem Ele é. Queira saber a sua vontade. O obedeça. Obedeça a sua palavra. Queira conhecer. Amém? Viva uma vida, nesta vida, de santidade, de obediência, de separação. Neste tempo, não entregue os seus lábios para murmuração, para reclamação. Não, queridos. Assim como o povo de Israel, de Judá fez nos dias mais difíceis, liga no YouTube, coloque um louvor e o adore. Feche os seus olhos, a sua confiança, suba ao monte, suba a cada degrau. Deus está nos chamando nessa noite, nesse tempo, neste ano. Eu quero você em particular. Lá, você não vai fazer o que a multidão está fazendo. Lá no monte, é só você e Ele. E olha as promessas dele para aquele que perseverar. Deus é fiel, queridos. Isso não é um jargão. Isso é a vida para aqueles que o buscam, para aqueles que o servem, para aqueles que o amam de todo o coração, como prioridade, que ouvem a voz do pastor. Queridos, entre nas asas. Entre nas asas. Entre nas asas dele. E deixa ele te cobrir. Deixa ele te sustentar. Vá ao colo do Senhor. Chore no colo dele. Ele vai te consolar. Ele vai trazer consolo, refrigério, alívio. E aquele que perseverar, eu quero que você abra comigo em Apocalipse, capítulo 2. Olha a promessa. João, o discípulo de Jesus, quase no finalzinho da vida dele, estava preso em uma ilha e ele teve uma grande visão. Ele teve uma grande visão dos fins do tempo. Ele teve revelações. Deus mostrou para ele, para os seus filhos. Não é nenhuma surpresa. Quando você começar a subir um monte, Deus começa a revelar os seus segredos. Amém? E aquele que perseverar na vontade de Deus, for fiel. Apocalipse capítulo 2. Ele pediu para que João entregasse cartas às 7 igrejas. E nós vamos ler quais são as promessas hoje. Nós somos a igreja deles, do Senhor. E olha o que Ele tem para nós. Capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Capítulo 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte.
Capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Verso 26. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Amém? Capítulo 3 de Apocalipse, verso 10. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 21 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao vencedor, àquele que perseverar, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Deus tem promessas para nós nesta vida e na eternidade. Querido, persevere na vontade do Senhor, persevere, faça aliança com o seu Deus. Amém? Feche os seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós vemos da tua palavra, Senhor. Nós entendemos, Senhor, quantos exemplos o Senhor nos deixou na tua palavra, que todo aquele que te obedece, que te serve, que anda na tua presença, que ama mais a ti do que a este mundo, que ama mais a ti que os prazeres deste mundo, Senhor, ainda que não seja perfeito, mas que tenha um coração voltado a ti, o Senhor o guarda, o Senhor o protege, o Senhor o livra, ainda que sofra aflições, dificuldades, o Senhor, com a sua mão poderosa, o livra de cada uma. Que assim seja nas nossas vidas, Senhor. Fortalece a tua igreja, meu Deus. Espírito Santo de Deus, fortalece a tua igreja, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Papai, nos chame para subir esse monte. Senhor, que a cada dia nós possamos subir nesse monte da intimidade, da tua presença, Senhor. Que ali, papai, no secreto, nós sejamos fortalecidos, papai. Nós possamos nos derramar na tua presença, Senhor. Que ali no secreto nós possamos ser consolados, confortados, direcionados, papai. Em nome de Jesus, papai, nós queremos, Senhor, receber a coroa da vida eterna.
Nós queremos, Senhor, entrar, papai, na tua presença, entrar, Senhor, na nova Canaã, na nova Jerusalém, Senhor. Que os nossos olhos estejam voltados para a eternidade, Senhor. Tire o nosso coração, o nosso apego a essas coisas, muitas das nossas preocupações deste tempo, porque nós queremos, Senhor, as coisas deste lugar, Senhor, e nos apegamos às coisas passageiras, vãs, corruptíveis, Senhor. Tire os nossos olhos, tudo isso vai acabar, Senhor. Volte os nossos olhos para o que é eterno, para o que é incorruptível, Senhor, para a tua eternidade, Jesus. Coloque em nós um coração, Senhor, de filhos, um coração segundo o teu coração, papai, em nome de Jesus. Senhor, renova a tua igreja, meu Deus, que tudo isso sirva para que nós entremos em um novo tempo, em lugares, papai, que nós nunca tivemos acesso no mundo espiritual com o Senhor. Espírito Santo de Deus, ajudador, venha, consolador, venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Que o Senhor possa ter falado contigo, Senhor. Se guarde nesse tempo, se preserve neste tempo, esteja na presença dEle. Amém? Nós vamos estar de volta no próximo domingo, às 6 horas da tarde. Queridos, quero continuar pedindo para vocês as cestas básicas, a arrecadação dos alimentos. Tem pessoas que estão precisando. Amém? Glória a Deus.